lá, esperando por vocês para entregar uma lembrancinha da igreja. Amém? Glória a Deus. Irmão Will. Bom dia. Paz do Senhor para todos. Amém? Quantos estão felizes nessa manhã? Quantos estão muito felizes? Amém. Então, abre a Bíblia comigo. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Último versículo dessa carta que Paulo escreve aos irmãos que estavam em Corinto. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor, aos pastores, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, vai dizer assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Essa passagem, esse versículo, é bastante conhecido porque em muitos cultos, em reuniões que nós vamos, muitos cultos se encerram com esse versículo, o que nós conhecemos como a bênção apostólica. E isso se dá porque o apóstolo Paulo abençoou essa igreja em Corinto com essa palavra. Paulo ele vem dizendo, e ele de maneira muito clara, nesse versículo, depois de tudo que ele escreve aquela carta, aquela igreja, ele vai fundamentar algo para que fique bem claro o que se tratava e o que ele queria falar com aquela igreja. E ele vai destacar aqui nesse versículo 3 coisas que são fundamentais para as nossas vidas. Ele começa a falar que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Paulo, ele termina essa carta despedindo daquela igreja, dizendo: vocês precisam do amor de Deus, da graça do Filho e da comunhão do Espírito. Paulo está dizendo que a salvação, ela se dá por meio dessas 3 coisas. Paulo está dizendo que a salvação, ela acontece porque um dia o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que morreu em nosso favor, e Paulo vai dizer em Efésios que ele morreu em nosso lugar pela graça, não pelas nossas obras nós seremos salvos, mas por um favor imerecido. Então um pai amou, um filho por graça se entregou, e agora nós vamos viver através da comunhão do Espírito. Então Paulo está dizendo que o amor de Deus e a graça do Filho nos leva a viver na comunhão do Espírito. Muitas das vezes nós ouvimos esse versículo, ou essa bênção apostólica em alguns lugares, terminando dizendo que as doces consolações do Espírito. Só que a consolação do Espírito, ela não é eterna. O Espírito Santo, ele precisa nos consolar por um período, porque a Bíblia deixa muito claro que aqui nós teremos aflições. Mas a Bíblia também nos garante que haverá um dia em que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então não será mais necessário consolo, mas nós permaneceremos na comunhão do Espírito. Então, quando não houver mais lágrimas, quando não houver mais choro, quando não houver mais dor, a comunhão do Espírito permanecerá. Esse versículo, ele é conhecido, como eu disse, ele é famoso, mas a Bíblia, Paulo está dizendo aqui, que a salvação, ela se fundamenta no amor, se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão do Espírito. Então, nós não somos salvos pelo amor e pela graça para não vivermos em comunhão. Nessa manhã eu quero falar com os irmãos sobre comunhão.
A primeira palavra que eu trouxe aqui numa quarta-feira, eu falei sobre o que é ser igreja. O que é a igreja. E a igreja é esse chamamento do Senhor para que nós venhamos viver em comunhão. Eu te garanto que a solução para muitos dos seus problemas está na comunhão do Espírito no meio da igreja. A salvação ela não se consuma apenas quando nós celebramos a graça de Jesus, mas sim quando nós vivemos na comunhão do Espírito. A graça é o meio pelo qual Jesus salva e reconcilia a nossa comunhão. Então nós só conseguimos viver a comunhão do Espírito por causa da graça. Sem graça é impossível viver a comunhão na forma como a palavra de Deus nos manda. A comunhão que nós temos com a igreja, a comunhão que nós temos com o corpo, ela vai demonstrar a fé que nós temos no amor da cruz e na graça do Filho. Amor e graça sem comunhão é uma obra incompleta. Hoje no Brasil tem crescido a onda dos desigrejados. Sou crente sem comunhão, sou crente sem participar do corpo, sou crente sem participar da vivência de igreja, porque eu fui salvo por meio de Cristo. Mas Paulo deixa muito claro, é graça, amor e comunhão. A comunhão, ela completa a obra que se deu início no amor do Pai, que ganhou forma na graça do Filho, mas ela precisa se consumar na comunhão do Espírito. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, mas Jesus veio para nos salvar também das nossas individualidades. E a comunhão do Espírito é esse meio a qual Cristo usa, a qual Deus usa, para que cada vez mais nós venhamos viver menos as nossas individualidades e mais a coletividade através do corpo de Cristo. E Paulo escreve isso a Corinto, porque se nós lermos a primeira e a segunda carta que ele escreve a essa igreja, ele vai tratar exatamente sobre isso. Nós conhecemos um pouco da igreja de Corinto, Paulo deixa muito claro, ela era uma igreja que tinha muitos dons. Ela é uma igreja que possuía bens e riquezas. Ela é uma igreja que fluía no poder de Deus. E Paulo vai dizer que ela tinha dons, ela tinha manifestação do poder, ela tinha manifestação do fogo do Espírito Santo. Mas Paulo ele vem dizendo em toda a carta, e ele vem tratando exatamente isso, a comunhão daquela igreja. É naquela igreja que Paulo, certa feita, vai olhar para eles e vai dizer, vocês têm um problema muito grande. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro. Tem uns ainda que dizem que não são de ninguém, que são de Jesus. Talvez esses sejam os piores, porque não obedece ninguém, não se submete a ninguém, não é liderado por ninguém. Paulo vai contra isso. Paulo vai falar, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Paulo, nesse contexto, ele vai dizer, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus habita por meio de vocês? Quem destruir o templo do Espírito Santo, esse será destruído. E muitas das vezes nós conhecemos esse versículo e dizemos, quem destruir o próprio corpo, quem destruir a sua vida, também será destruído. Mas naquele contexto, Paulo não está falando de indivíduos. Paulo está falando do coletivo. Então Paulo diz, quem diz que é de Pedro, de Apolo, de Paulo, de Cristo, e está destruindo a comunhão do corpo de Cristo, ou a coletividade, também será destruído. Paulo está dizendo, vocês não sabem que vocês juntos são um templo? Talvez sozinho você é morada do Espírito Santo, mas para nós construirmos, e Paulo vai dizer isso em Efésios 2, eu mais o meu irmão, nós somos uma pedra viva e um sendo colocado ao lado do outro, todos nós juntos formamos a morada do Espírito. Quando alguém destrói essa comunhão, esse alguém será destruído. Então Paulo está dizendo, Cristo zela pela comunhão. Paulo está tratando uma igreja que literalmente está sendo ensinada contra a divisão, e nas duas cartas a ênfase de Paulo é, vocês não podem se dividir, vocês precisam andar na mesma direção. Por isso que ele termina a carta dizendo que a comunhão do Espírito, ela esteja com todos vocês. Paulo dá ênfase a uma igreja reconciliada por meio da unidade.
efetuada pelo próprio Deus, sobre essa unidade que Paulo tanto tratou nessas duas cartas. E nessa igreja que Paulo combate a divisão e aqueles irmãos que estão querendo andar cada um na sua direção. A essa igreja, em 1 Coríntios 3, que Paulo vai dizer isso. Vocês que se dizem crentes espirituais, mas vocês não podem ser tratados como crentes espirituais. Eu preciso falar a vocês como crentes carnais, porque não lhe faltam obras e dons. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, mas lhes falta comunhão, e comunhão é sinônimo de maturidade e de espiritualidade. Só crente maduro, só crente espiritual consegue anular muitas das vezes aquilo que ele deseja para si como indivíduo, para entender o que Cristo quer para a sua igreja coletiva. Na igreja do Senhor não é o lugar onde a minha vontade prevalece, a sua vontade prevalece. Aqui na igreja do Senhor é o lugar onde a vontade de Deus prevalece para a sua igreja como um corpo. É por isso que Paulo vai dizer e deixar bem claro, maturidade e espiritualidade se revela na comunhão. Quem é mais maduro consegue viver em comunhão melhor do que quem é imaturo. A criança, o imaturo, ele quer tudo do seu jeito. Se você não fizer, ele vira a cara, vai embora, faz bico, reclama. Eu vou para lá porque lá é melhor, eu vou fazer isso porque ali é melhor. Quem tem filho sabe, o dia que você nega alguma coisa para o filho, ele fala, você não me ama. Por quê? Porque ele não consegue ter a maturidade para entender que nem tudo é feito da vontade, da forma que ele quer. Você não gosta de mim, né, pai? Você não faz nada que eu quero, você faz tudo. O dia que algo que você não faz, porque você sabe que não é bom para ele, ele vai entender como uma falta de amor. Mas quando ele vai amadurecendo, ele vai entendendo. Aí quando você conversa com alguém adulto, ele vai falar, se eu soubesse o que meus pais estavam fazendo por mim, eu teria agradecido mais. Porque isso é fruto da maturidade alcançada. Maturidade espiritual nos faz viver em comunhão, entendendo que nem tudo vai ser da maneira que eu quero, mas tudo vai ser da maneira que Cristo quer, para que a sua igreja coletiva avance. Só crente maduro consegue viver em comunhão em plena com Cristo e com a igreja. E isso é reflexo, isso é refletido nos nossos dias, dia a dia. Por exemplo, qual é o culto mais esperado da igreja? Não é o culto de campanha, não é o culto da bênção. O culto mais esperado é aquele que a gente vem com a maior expectativa, é o culto de ceia. É o culto que enche, é o culto que vem todo mundo alegre, bota a melhor roupa, se anime e vem. Por quê? Por causa do pão? É por causa do suco? Não, porque é o culto de comunhão. É o culto onde nós celebramos a comunhão que nos foi restabelecida por meio de Cristo Jesus. Se nós encarássemos todas as nossas reuniões, como nós encaramos a ceia, ou como nós nos reunimos para a ceia, talvez as nossas relações seriam diferentes. Talvez as nossas relações seriam mais firmadas em Cristo e mais duradouras. Porque no culto de ceia você vem, aí, no culto da virada aqui, o pastor Sérgio falou, vai lá, troca seu cálice com alguém, dá um abraço a alguém, conversa com alguém, profetiza uma bênção sobre a vida de alguém, aí todo mundo se move, é animado, sai do seu lugar, vai lá, abraça, porque é comunhão. Nós clamamos, o nosso espírito, a nossa alma precisa de comunhão. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 18 ao 20. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Nós, muitas das vezes, entendemos esse final do versículo 20 e falamos sobre a reunião de culto. Começamos o culto falando, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês, e isso é verdade. Mas se nós olharmos todo o contexto desse versículo, Jesus começa no capítulo 18, falando, se vocês pedirem, vocês receberão. Se vocês baterem, a porta vai se abrir. Se vocês insistirem, procurarem, vocês vão achar. Aí nós falamos, amém, é insistência, é bater, é correr atrás, é esperar. Aí ele continua e ele termina dizendo, eu lhes digo, que se vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Ele está falando sobre concordância.
sobre comunhão, sobre estar na mesma visão. Aí ele, depois, nesse mesmo contexto, ele vai falar sobre os irmãos que estão em pecado. Se alguém estiver em pecado, leve para a igreja, e a igreja vai poder olhar, julgar esse irmão, e se esse irmão for julgado pela igreja como alguém que não faz mais parte do corpo, ele vai dizer assim, se vocês desligarem na terra, ele será desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 ou 3 concordarem, ele está falando sobre concordância, comunhão, sobre andar na mesma direção, aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que vocês pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. O versículo deixa bem claro, qualquer coisa é qualquer coisa. Algumas versões vão dizer, porque tudo que pedirem, o meu Pai vos atenderá. Jesus está deixando bem claro aqui, a comunhão e a concordância de espírito, ela tem o poder de ligar pessoas nos céus e desligar pessoas nos céus. Ela tem o poder de fazer com que a igreja reunida, e ele está falando sobre uma igreja reunida, se 2 ou 3 dessa igreja, desse corpo, concordarem a respeito de qualquer coisa que vocês pedirem, meu Pai nos céus os atenderá. Talvez o que nos falte não é pedir, talvez o que nos falte é pedir em concordância, em comunhão. Muitas das vezes nós pedimos muito, Tiago vai falar isso, vocês pedem e muitas das vezes não recebem, porque vocês pedem por interesse próprio. Talvez as nossas orações deveriam ser menos em interesse próprio e mais no interesse comum, da comunhão, da igreja. É isso que Jesus vai ensinar em Mateus 6. Porque a oração do Pai Nosso, ele começa a oração toda falando sobre orações coletivas. Pai Nosso, eu não estou orando para um Pai que é só meu, eu estou orando para um Pai que é nosso. Ele está orando por um pão que é nosso. Ele está orando por um perdão de pecados que não é o meu pecado, é um pecado que é nosso. Então ele fala, perdoa os nossos pecados. Jesus está ensinando a encarar o pecado do irmão como meu, e isso é comunhão. Se um irmão meu está em pecado, eu estou sofrendo junto com ele. O que eu posso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer para tirá-lo desse lugar? O que eu posso fazer para arrancá-lo desse pecado? Então, Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque o pecado de um irmão afeta toda a igreja, afeta todo o corpo. Isso é muito claro no livro de Josué, quando Acã esconde alguns pertences que ele pega, bota debaixo da sua tenda e ele vai para a guerra como se nada tivesse acontecido. Aí quando chega lá, todo o povo perde. Aí quando o povo perde, o Senhor chama, Josué vai para o Senhor lá e fala, Senhor, por que nós perdemos a guerra? Aí Deus olha para Josué e fala assim, porque o meu povo pecou. Deus não olha e fala, Acã está em pecado. Ele olha e fala assim, o meu povo está em pecado, porque o pecado de Acã afeta todo o povo. Então as nossas orações talvez deveriam ser mais coletivas. O Pai é nosso, então providencia para a gente um pão que é nosso, perdoa o pecado que também é nosso, seja feita a sua vontade, não a nossa, a sua vontade. Então orações coletivas, ela tem o poder que Jesus vai falar em Mateus 18, tudo que vocês pedirem e que vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa, o meu Pai vos atenderá. Eu digo de novo, qualquer coisa é qualquer coisa, desde que esteja em concordância, em comunhão. Na comunhão, nós não temos mais um conjunto de eu, mas agora nós temos apenas um nós. 2 ou 3 aqui não é um número, é uma condição, comunhão no Espírito. Jesus está dizendo, havendo comunhão, quer seja por um pequeno grupo, quer seja por uma grande igreja, o Espírito está no meio. A manifestação do Espírito se dá por meio da comunhão. A comunhão não depende de números, ela depende de intenção no Espírito. E isso fica muito claro quando Deus dá uma ordem ao casamento. Quando ele vai falar sobre o casamento lá em Gênesis, a primeira vez que ele vai falar assim, unir-se-á o homem a uma mulher, e a mulher ao seu homem, ambos serão agora uma só carne. Quando você casa, deixa de existir o eu, agora existe o nós. Não é mais o que eu quero, é o que nós queremos. E viver igreja é isso, é selar a nossa vida uns aos outros a ponto de não haver mais o eu. Agora
é um nós. Muitas das vezes os nossos problemas não se resolvem, não é porque nos falta oração, nós oramos, mas é porque nos falta comunhão. Eclesiastes 4, 9, do 9 ao 12, Salomão vai dizer o seguinte: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para aquecer-se sozinho? A pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas juntas podem defender-se melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada por 3 fios não arrebenta facilmente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Salomão aqui está tratando de um princípio que é básico para a igreja do Senhor. Ninguém deve andar sozinho. Salomão está dizendo uma coisa que é muito clara aqui, e isso é um princípio básico. Ninguém deve tentar trabalhar para Cristo sozinho. Ninguém deve tentar vencer algo sozinho. Ninguém pode tentar se autoaquecer vivendo sozinho. É um princípio. É melhor serem dois, pois um ajuda o outro. Se um cair, o outro levanta. Se um estiver com frio, o outro o aquece. Se alguém vier contra ele, eles juntos resistem. Se alguém está perdendo motivação, fracassando, se entristecendo, perdendo produtividade, se alguém está vivendo frieza espiritual, desanimado na igreja, desanimado no trabalho, muitas das vezes não é questão de competência, de saber fazer ou de não saber fazer, de ter o método certo ou o método errado, de saber como se portar ou não saber como se portar. Na realidade, muitas das vezes esse problema é relacional, falta comunhão. Você percebeu que tem alguém frio na igreja? Não adianta muitas das vezes você querer pregar uma palavra bonita para ele, botar a mão na cabeça, orar, bota alguém para andar junto com ele, fala, vai lá, ajuda, caminha junto, troca o fardo se for necessário, carrega a bolsa se for preciso. Jesus vai falar, se for necessário, tira a capa e dê a ele, caminha, ao invés de caminhar 1 milha, caminhe 2, mas invista no relacionamento, invista na comunhão. Alguém caiu, alguém fracassou, alguém esfriou, alguém trabalhou e não rendeu na igreja. Esses colapsos existem por causa de rompimento, muitas das vezes relacional. Nós precisamos cada vez mais investir nas nossas relações dentro da igreja. Nós precisamos muitas das vezes investir naquilo que nós muitas das vezes não olhamos. É acabar o culto e não sair correndo. É olhar e falar, quem eu posso ajudar? Quem eu percebi hoje que está triste? Quem hoje eu posso dar um abraço e orar? Quem eu posso dar uma carona, às vezes, no final do culto? Porque o culto acabou 9 horas. Aí a irmã vem para o culto, animada. Glória a Deus, aleluia, mas quando acaba o culto, ela vai embora sozinha. Falar, domingo que vem vai ser difícil para voltar. Vamos investir nas relações. Tá com a sua esposa? Amém, irmão. Então vamos lá, vamos te dar uma carona, vamos te deixar em casa, vamos investir nas relações, vamos sentar, vamos tomar um café junto, vamos fazer alguma coisa para que nós venhamos estar próximos. Porque ele vai falar, é melhor serem 2 do que 1. E isso é muito evidente, lá em 1 Reis 18, versículo 22, nós vamos ler em 1 Reis ali, talvez a história de um dos profetas que viveu um ministério mais poderoso na terra. Nós vamos encontrar Elias, ali no versículo 22, após vencer os profetas de Baal. Porque nós vamos entender que existia um homem chamado Acabe, uma mulher casada com uma mulher demoníaca chamada Jezabel. Os dois estavam infernizando Israel. Os dois estavam acabando com tudo que eles podiam fazer ali. Aí no meio disso o Senhor levanta um anônimo, Elias, vem lá da cidade de Tibes, ninguém conhecia ele. Ele vem, causa um alvoroço ali, profetiza que não vai chover, não chove, depois fala que vai chover, volta a chover. O reino das trevas está em colapso por causa de Elias, um homem que ninguém sabia quem era. Aí um dia ele reúne os profetas, chama Acabe e fala, vamos todo mundo lá para o Monte Carmelo, nós vamos orar, o Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro. Um homem sozinho. Chega lá,
os profetas de Baal oram, nós conhecemos a história, está lá os profetas de Baal, está lá os outros profetas, eles se rasgam, eles fazem sacrifício, nada acontece, Elias começa, ora ao Senhor, fogo do céu vem, bota água porque a água estava escassa naquele período, com o altar seco, os profetas de Baal não conseguiram nada, Elias vai lá, joga 12 jarros de água, faz aquela bagunça toda, ora, fogo desce, consume tudo, seca a água, poder de Deus manifesto, aí a Bíblia vai dizer que todo Israel se dobra e começa a declarar, só o Senhor é Deus. Imagine, maior culto evangelístico que nós poderíamos imaginar. Uma nação inteira se converte ao Senhor com uma manifestação do poder. Esse homem tinha poder de Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Só que olha o que ele vai falar no versículo 22. Então Elias lhes disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450. Agora olha o capítulo 19, versículo 10. Depois de tudo isso acontecer, depois de Deus derramar todo o poder e fazer tudo o que tinha que fazer, ele olha no versículo 10 do capítulo 19. Senhor, numa oração, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou, agora também procuram me matar. Agora Elias entra numa crise. Elias agora começa a desejar a morte. E ele vai falar, Senhor, eu quero morrer. Porque Jezabel agora promete matá-lo. O que você fez com os profetas, até amanhã acontecerá com você. Ele entra numa crise e ele começa a reclamar, se esconde numa caverna e fala, eu prefiro morrer, Senhor, porque essa mulher vai me matar até amanhã. Um homem que havia vencido todos os profetas, agora ele começa a fugir daquela mulher e começa a dizer, eu prefiro a morte. Só que o versículo deixa muito claro, e ele termina dizendo, o que faz com que Elias se sinta assim? Sou o único que restou. Então o problema de Elias não era a falta do poder de Deus. O problema de Elias não era a falta de ter a manifestação do Senhor, aprovando o seu ministério, pessoas se convertendo, tudo isso Elias tinha. Mas o versículo 10 do capítulo 19 deixa claro qual era o problema dele. Eu sou o único. Elias estava vivendo isolado, sem comunhão. O isolamento gerou solidão ao profeta. Era um homem que carregava o poder de Deus, mas que ele não tinha com quem compartilhar a vida. Aí talvez se fosse eu orando, eu ia falar, agora o Senhor vai lá, eu sou profeta, venci todo mundo que eu tinha que vencer, o Senhor vai lá agora, vai matar Jezabel, vai resolver o BO, eu vou voltar para Jael grandão, eu vou falar assim, aí, o Senhor julgou minha causa, matou Jezabel, era isso, talvez que Elias esperava. O Senhor vai vencer os meus inimigos. Só que o Senhor age na raiz do problema. A raiz do problema não era Jezabel. A raiz do problema era a solidão. Então Deus olha para Elias e fala, Elias, é esse o problema? É esse o problema. Você quer morrer porque Jezabel quer te matar e você não tem ninguém? É isso aí. Então faz o seguinte, levanta de onde você está, vai lá e unge Eliseu, o profeta, em seu lugar e termina a obra que você começou, mas agora com alguém ao seu lado. Deus tira ele da solidão e coloca ele na comunhão. Deus tira ele do isolamento e coloca ele para ter alguém para andar ao lado dele. Muitas das vezes o que o Senhor precisa fazer na sua vida não é arrancar o inimigo. Talvez o que o Senhor precisa fazer na sua vida nesse momento é colocar alguém para caminhar ao seu lado, para te ajudar, para carregar a sua bagagem, para segurar nas suas mãos e dizer, você não está sozinho, nós somos um corpo e nós iremos juntos até o final. Gastamos muito tempo, muitas das vezes, desenvolvendo métodos. Elias precisa orar, talvez de joelhos. Não, acho que o problema de Elias foi que ele orou em pé. O problema de Elias foi que ele orou naquele dia, sem estar em jejum. E a gente fica muitas das vezes querendo achar um método para fazer a coisa dar certo. Gastamos muitas das vezes investindo tempo, procurando a maneira correta de fazer, ou procurando o que deu errado, e na realidade nós precisamos gastar tempo investindo nos nossos relacionamentos e na nossa comunhão. A comunhão é o fundamento da sustentação para tudo aquilo que nós vamos fazer. Não tem método, não tem maneira, não tem competência que se mantenha se não houver comunhão na igreja.
Eu estava vendo, esses dias, a idade vai chegando, né? Eu estava em casa lá, passando no canal uma vez, aí parou num canal lá de animais, eu falei, vou ficar vendo, né? Porque eu falava que meu pai via, agora eu quero ver também. Aí estava falando sobre a força dos animais. Aí eu estava vendo ele falando sobre a força de um cavalo. Um cavalo sozinho, ele tem a capacidade de arrastar 1000 quilos. Então você pega um cavalo, você amarra ele, você prende 1000 quilos nele, ele consegue arrastar. Aí nessa reportagem ele estava falando sobre o poder de 2 cavalos. Ele foi e amarrou um cavalo do lado do outro. Eu falei, vai arrastar 2.000 quilos. Cada um arrasta 1000, show, o serviço vai render. Só que, e eles comprovam aquilo cientificamente, através de testes, que um cavalo, ele arrasta 1000 quilos, mas 2 cavalos, eles têm o poder de arrastar até 10.000 quilos. Eu olhei e falei, louco isso. Parece estranho. Mas, na hora, o Espírito Santo me fez lembrar que ali não é uma força somada, ali é uma força potencializada, é uma força combinada, é aquilo que nós vivemos em igreja. Nós sozinhos podemos fazer X, mas nós em comunhão não é apenas uma força somada, X mais X, agora é a nossa força potencializada. Se sozinho você tem feito algo para Deus, experimente misturar a sua vida com essa pessoa do seu lado, todo o seu ministério será potencializado, e você fará coisas que você não consegue imaginar, que aos seus olhos parece impossível, porque isso é o poder da comunhão. Poder sem comunhão só serve para demonstrar a nossa fragilidade, a fragilidade nas nossas relações e da nossa estrutura. Você percebe que homens de Deus, muitas das vezes caem, pecam e abandonam o ministério, não é porque falta poder, é porque falta comunhão, porque falta misturar a sua vida com alguém, é porque falta ter alguém do seu lado que você pode confiar, que você pode andar junto, que você pode contar os seus problemas, as suas fraquezas. Então você vê homens crescendo absurdamente e daqui a pouco esses homens caem. Porque o poder daquilo que eles construíram, muitas das vezes vai amassar e vai esmagar, porque não existe estrutura. E qual é a estrutura? É a comunhão. É você poder chegar para o irmão e falar, eu estou com um problema nisso, eu estou com um problema naquilo, eu estou passando por dificuldade aqui. Poder sem comunhão, como eu disse, vai revelar as nossas fragilidades, e muitas das vezes essas fragilidades são nos nossos relacionamentos. Satanás não é culpado por todas as nossas quedas. Satanás, ele é culpado por todas as nossas seduções. Ele quer nos seduzir. Ele quer nos levar a desejar, a cobiçar, e isso vai nos levar à queda. Só que quando você está sozinho, você não tem com quem compartilhar, não é o seu pecado, mas é compartilhar a sua sedução ou a sua tentação, aí está o problema. A gente está sempre na nossa correria, né? Hoje em dia é bonito a gente falar, estou na correria. Se você encontrar alguém na rua ali e falar assim, como é que você está? O cara fala, estou tranquilo, rapaz, essa semana foi boa, trabalhei pouco, deu para descansar, tomei café da manhã com a família todos os dias, consegui almoçar com a esposa 2 dias da semana. Você vai olhar e falar, isso aí, ó, vagabundo, hein? Fazendo nada. Porque nós queremos, muitas das vezes, valorizar essa correria louca. E a gente acha que isso é ser produtivo. Satanás, sabendo disso, ele coloca na nossa cabeça que pessoas, muitas das vezes, são demandas. Então, ele nos faz enxergar que pessoas, muitas das vezes, nas nossas vidas, vão nos atrasar. Então, o que é que eu faço? Vou sozinho. Que sozinho é mais rápido. Sozinho eu chego mais longe. Sozinho eu consigo fazer mais coisas. Só que nessa correria e nesse isolamento, você fica frágil às suas seduções. Então, muitas das vezes, nós não deveríamos enxergar pessoas como demandas, mas pessoas como investimentos. Pessoas vão nos proteger. Aí eu te pergunto, quanto tempo nós gastamos, eu me pergunto, investindo nos nossos relacionamentos? Quantas das vezes, isso eu me pergunto, quantas das vezes eu consegui acalmar minha correria para tomar café com um amigo quando ele me mandou uma mensagem falando que precisava? Quantas das vezes você conseguiu desmarcar um compromisso que talvez nem era tão importante, para sentar lá na pizzaria do pastor Josemar, comer uma pizza com um amigo, para poder conversar, olhar nos olhos dele e entender como é que ele está?
Muitas das vezes nós não conseguimos, porque nós valorizamos muito os nossos métodos, as nossas correrias, e deixamos de valorizar os nossos relacionamentos. Nós precisamos cada vez mais investir em pessoas. O que vai proteger o nosso coração não é aquilo que nós conquistamos, são as pessoas que estão ao nosso redor. Você pode ser o homem mais poderoso que existe, a mulher mais poderosa que existe. Você pode ter o ministério mais influente do mundo, e você pode ter a empresa mais próspera do mundo. Mas quando você chega em casa, as pessoas que estão sentadas na sua mesa, são elas que vão proteger o seu coração. São elas que vão dizer, talvez você acabou de pregar, foi poderoso, pessoas se converteram, quando você chega em casa, sua esposa ou seu marido vai olhar e falar, ali você viajou, hein? Ali não fez sentido aquilo que você falou. Ali você podia ter segurado, pô, gritou muito, hein? Falou baixo demais, hein? Aí você até olha e fala assim, ué, mas nada tá bom. Não é que nada tá bom. Está protegendo o seu coração. E a igreja, ela tem esse poder. A igreja tem o poder de você ser alguém que carrega o poder de Deus e faz coisas maravilhosas para Ele, mas você aqui é alguém comum no meio do corpo de Cristo. Aqui todos são iguais, e isso protege a nossa vida. Aqui todos têm o mesmo Pai, e isso protege o nosso coração. Aqui todos têm os mesmos problemas, os mesmos anseios, os mesmos desejos e a mesma dificuldade. E isso protege, é a igreja, é a comunhão, é estar junto. Provérbios 6:19. Provérbios 6, Salomão vem descrevendo, e ele vai falar que 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª ele abomina, ele detesta. Aí ele vai falar sobre os homicidas, vai falar sobre pessoas que fazem o mal, pessoas que... e ele vai descrever 6 pecados ali, mas o 7º que o Senhor abomina é testemunha falsa que diz mentiras. Aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Provérbios 6:19. Ele está falando, existe muitos pecados que o Senhor abomina, mas tem uma que ele detesta. Quem semeia desentendimento entre os irmãos. Quem semeia desentendimento está quebrando a comunhão, está fazendo com que amigos deixem de ser amigos, ele está quebrando a relação, ele está fazendo com que a comunhão seja afetada. A comunhão, ela tem o poder, como eu já disse, de nos fazer construir coisas maravilhosas e de construir coisas terríveis. Gênesis 11, e eu vou terminar já, Gênesis 11, do 3 ao 7, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, os homens se reuniram, e começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disso disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até os céus, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Essa passagem é conhecida quando os homens vão construir a Torre de Babel. O texto vai falar que eles colocam uma coisa no seu coração. Vamos construir uma torre para chegar aos céus. Só que o chegar aos céus aqui não era para alcançar o Senhor. Qual era a intenção do coração deles? Ficar famoso. Vou fazer para ficar famoso, para que as pessoas me conheçam e saibam quem eu sou. Então nós vamos ficar célebres, algumas versões vai falar. As pessoas vão nos amar, nos adorar, vão dizer que nós somos bons. Aí o Senhor desce e fala assim, vamos lá ver o que eles estão fazendo. Quando o Senhor olha e percebe o que eles estão construindo, o Senhor fala, eles vão conseguir chegar. Por quê? Porque todos se uniram e falam a mesma língua. O Senhor está falando assim, se houver união e houver entendimento de línguas, até para o mal, eles conseguem fazer qualquer coisa. Eles conseguem fazer o que eles propuserem no seu coração. Aí,
A palavra de Deus vai dizer que naquele momento o Senhor falou assim, eu vou lá e vou resolver o problema. Se fosse eu ia lá e derrubava a torre. Afetei o método. Afetei a maneira como eles estão fazendo. Não, agora os tijolos de barro vão se desmunhecar, vai acabar tudo. Não. O Senhor foi lá e fez o quê? Eu vou confundi-los com línguas diferentes. E isso vai gerar o quê? Falta de entendimento. Aí o texto vai dizer que naquele momento a obra parou, ninguém construiu mais nada e a torre não foi concluída. Foi por quê? Porque o Senhor afetou as relações. Se nós nos unirmos, eu tenho certeza que nós vamos construir coisas maravilhosas. Mas se nós não conseguirmos falar a mesma língua, as nossas edificações não irão para frente. Então nós não precisamos mais investir nos nossos métodos. Nós precisamos investir nas nossas relações e na forma como nós nos comunicamos. Então Paulo ele conclui essa carta, e o louvor pode subir, nós já vamos terminar. Paulo conclui essa carta que nós vemos em 2 Coríntios, ele começa a falar, lá no capítulo 6, versículo 13, para nós investirmos nas relações. Paulo ele afirma que nós estamos resolvendo os problemas através dos afetos e das relações, através da comunhão, no capítulo 7, versículo 2 ao 4. Paulo diz, vocês estão em meu coração, então não quero condenar vocês, porque se nós vivermos juntos, tendo comunhão uns com os outros, nós iremos também juntos até o final, morrermos juntos. 9, do 13 ao 14. Existe amor, afeto para contribuir com eles e para orarem por eles. Isso glorifica Jesus, capítulo 12, versículo 19. E Paulo caminha para a conclusão dessa carta com uma certeza: eu não estou me defendendo. Paulo termina a carta aos Coríntios dizendo: eu não estou me defendendo, eu estou trabalhando para que vocês sejam edificados em amor, na comunhão do Espírito. Muitas das vezes nós queremos achar métodos, como eu disse, e a solução está na comunhão. Muitas das vezes nós queremos achar maneiras para fazer, mas a solução está na comunhão. Um corpo ferido não se cura fora do corpo, ele se cura no próprio corpo. Quando você machuca alguma coisa, você vai lá no médico, o médico te dá um anti-inflamatório, fala, toma esse remédio e o seu machucado vai sarar. Aquele remédio, ele não tem poder de te sarar. Aquele remédio, ele só tem o poder de estimular o seu corpo a produzir o que você precisa para se curar. A solução para as nossas dores não está nos remédios, está na comunhão, está no próprio corpo. É aqui que o membro ferido vai ser tratado, cuidado e vai voltar a ser útil no corpo. Muitas das vezes nós queremos exigir produtividade de quem está machucado. Se você machucar um joelho, você vai encontrar alguém, a primeira coisa que você faz é, você vai lá, esconde o joelho machucado, abraça o outro lado. Por quê? Você quer proteger. Se você machucou um dedo, mulher não, né? Mulher arranca a mão e faz as coisas normais. Agora um homem machucou um dedo, já era, não consegue nem tomar banho direito. Fica aqui e fala assim, pô, me ajuda aí que eu não consigo. Um machucadinho aqui, um corte. Se for gripe, então, aí acabou. Nem levanta da cama. Talvez vocês não saibam, mas a doença mais poderosa que existe no mundo é a gripe masculina. Ela tem o poder... Ela tem o poder de acabar com o cara. Ela acaba. Não, já era. Só que quando nós somos machucados, nós não podemos exigir produtividade de um membro ferido. Isso é natural. Eu estou com uma mão machucada, eu vou sobrecarregar a outra vai fazer mais coisas, a outra vai, de alguma maneira, compensar aquela que está ferida, até que aquela que está ferida possa voltar a estar sendo útil. Pessoas machucadas e feridas no nosso meio, elas não são demandas. Elas precisam ser tratadas como investimentos. Vamos proteger pela comunhão. Vamos trazer para dentro do corpo. Vamos deixar com que elas não sejam ainda mais feridas, mais machucadas e descartadas. Ninguém amputa um braço porque machucou ele. A gente protege, a gente guarda, a gente de alguma maneira trata. E nas nossas relações também precisam refletir isso. A nossa igreja, ela cada vez mais reflete, ela vai refletir ainda mais isso. Aqui é o lugar onde pessoas feridas vão ser protegidas até que elas possam voltar a produzir. Mas enquanto elas não estão aptas, elas não são peso, elas são investimento. Nós vamos guardá-las
elas para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé comigo nessa manhã. Paulo, ele termina essa carta dizendo: celebrem a comunhão. A graça veio salvar a nossa comunhão. Até Jesus vir na terra tinha poder, o que faltava? Comunhão. A comunhão nos salva de um mal tão ruim quanto o pecado, nós mesmos. A salvação é a porta de entrada. Nós somos salvos pela graça, manifesta do amor e consumada em pastos verdejantes, que se chama comunhão. O Senhor, quando diz: eu vou te levar a pastos verdejantes, Ele está dizendo: eu vou te levar a um lugar maravilhoso chamado comunhão. Eu vou te levar a um lugar maravilhoso chamado igreja. Eu vou te levar a um lugar maravilhoso onde você vai ter pessoas para caminhar ao seu lado, te ajudar nos seus relacionamentos, curar as suas feridas, te proteger quando você não estiver produzindo, investir nos relacionamentos. Mas isso por causa da comunhão. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa manhã. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e, de maneira muito clara, avaliar os seus relacionamentos. De maneira muito clara, avaliar os métodos. De maneira muito clara, avaliar o que você está fazendo. De maneira muito clara, avaliar como você tem vivido como igreja.